Olá, combatentes! Sejam bem-vindos ao canal Top LHD. Conheçam agora todos os detalhes como radares e sistemas de armas dos mais impressionantes navios de guerra já construídos no Brasil. E como bônus, fique sabendo também de tudo sobre o futuro submarino nuclear brasileiro e da futura classe de fragatas Tamandaré, que também serão construídas aqui em nosso país. E só para você que curte assuntos militares e policiais, já se inscreva no canal para não perder nossos próximos vídeos. Top 5. Lancha Tática DGS-888. A DGS-888 é uma classe de lanchas táticas militares construídas na cidade do Rio de Janeiro pelo estaleiro privado brasileiro DGS Defense. A DGS-888, lançada em 2017, é considerada uma lancha tática militar em seu estado da arte, extremamente moderna e ideal para interceptação e abordagem de embarcações, ou para operações especiais navais, pois ela possui tecnologia stealth, o que dificulta a sua localização pelos radares inimigos. É fabricada em copolímero de alto peso molecular, o que lhe dá características exclusivas, como retardo de chama, ser insubmergível e ter elevada capacidade de absorver choques sem danificar o seu casco, tornando-a uma lancha muito difícil de ser afundada. Sua cabine é blindada em nível NIG 3, o mesmo utilizado em aviões de combate. Possui visão noturna infravermelha embarcada para o comandante e tripulação, e 4 pontos de armamentos, que são metralhadoras MAG de calibre 7,62 e uma metralhadora antiaérea e antinavio de calibre .50, remotamente controlada de dentro da cabine. Seu potente motor hidrojato atinge velocidades de até 50 nós, o que é equivalente a quase 100 km por hora, e é extremamente silencioso para aumentar a sua furtividade. E, incrivelmente, também pode operar sem encalhar em riachos com apenas meio metro de profundidade e com detritos na superfície. A DGS-888 tem 9 metros de comprimento e pode transportar até 15 mergulhadores de combate ou comandos anfíbios a distâncias superiores a 156 milhas náuticas, o que corresponde a cerca de 289 quilômetros. É atualmente operada pela Marinha do Brasil e pela Polícia Federal. Top 4. Corveta Barroso. A corveta da classe Barroso é um projeto do ano de 2002 do estaleiro estatal brasileiro Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, que tinha como objetivo principal dotar a Marinha do Brasil com uma classe de corvetas mais moderna, com mais furtividade, com maior autonomia e com maior manobrabilidade em mar revolto que as antigas corvetas da classe Inhaúma. O nome da classe deste navio é uma homenagem ao herói nacional Almirante Francisco Manuel Barroso da Silva, o Barão do Amazonas, que serviu à Marinha Imperial do Brasil e teve importante papel durante a Guerra do Paraguai. O Brasil opera no momento uma corveta desta classe, a V-34, lançada ao mar em 2008 e totalmente construída na cidade do Rio de Janeiro. A corveta da classe Barroso possui uma tripulação de 154 marinheiros, sendo cerca de 15 oficiais, tem 103 metros de comprimento e boca de 11 metros. A boca é a largura máxima do navio e deslocam carregadas até 2.350 toneladas. Atingem uma velocidade de até 29 nós, que equivale a cerca de 53 km por hora, o que é uma boa velocidade para uma corveta, habilitando-a a acompanhar comboios de embarcações maiores, podendo fazer a escolta de cruzadores e porta-aviões.
Possui autonomia de navegação de até 3.900 milhas náuticas, o que é equivalente a cerca de 7.200 quilômetros. Seu principal radar é o Selex System RAM 20S, com alcance de 117 quilômetros. Seus principais armamentos são os mísseis antinavio Exocet MM-40 Block 1 e 2, com alcance de até 70 quilômetros, e ainda contam com um canhão de 114 mm L55 MK8, com alcance de até 22 quilômetros. Sua principal arma antiaérea é um canhão Bofors Trinity Mk3 de 40 mm, com alça optrônica EOS 400 e alcance de até 10 km. Para a guerra antissubmarina, estão equipadas com 2 lançadores triplos para torpedos Mk-46 de 324 mm, capazes de atingir um submarino inimigo a 7 km e a uma profundidade máxima de 365 metros. E para missões de reconhecimento, também opera em seu convoo um helicóptero Westland AH-11A Superlean X, com alcance bélico de até 528 km, equipado com mísseis antinavio Sea Skua, com alcance de mais de 25 km, e que também podem ser armados com torpedos e cargas de profundidade para a guerra antissubmarina. Top 3. Submarino Ticuna. A classe de submarinos Ticuna também foi desenvolvida e construída na cidade do Rio pelo estaleiro Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, dentro da estratégia brasileira de aquisição do domínio completo do ciclo, projeto, construção e reparação de submarinos. Seu nome é uma homenagem ao povo indígena Ticuna, que habita a região do Alto Solimões, no oeste do estado brasileiro do Amazonas, e que, mesmo sendo um povo pouco numeroso, nunca se rendeu e preferiu combater de maneira furtiva a seus inimigos omáguas, que eram muito mais numerosos. O único submarino produzido desta classe, o S-34, foi lançado ao mar em 2005, sendo até aquele momento o maior, mais furtivo e mais armado submarino da Marinha do Brasil, e tornando o Brasil como o único país do hemisfério sul a dominar o ciclo total de projeto e construção de submarinos. O S-34 Ticuna constitui-se em um dos meios mais dissuasórios da Marinha do Brasil. Possui tripulação de 36 marinheiros submarinistas, sendo 7 oficiais. Tem 62 metros de comprimento, boca de 6 metros e altura de 12 metros. É de propulsão diesel-elétrica, pode submergir até 200 metros de profundidade e deslocar cerca de 1.576 toneladas. Atinge uma velocidade de até 20 nós e tem autonomia de até 50 dias no mar. Ou, em velocidade econômica, pode atingir um impressionante alcance de até 11.000 milhas náuticas sem precisar reabastecer, o que corresponde a cerca de 20.000 quilômetros. Seus armamentos são 8 tubos lançadores de 16 torpedos ATK Mk48 de 533 mm, com alcance de 8 km, e que são muito mais do que suficientes para afundar um porta-aviões. Top 2. Fragatas da classe Niterói. As fragatas da classe Niterói são um projeto do estaleiro britânico Vosper Thorncroft, que venceu na década de 70 uma licitação para adotar a Marinha do Brasil com 6 modernas embarcações de escolta. O Brasil opera no momento 5 fragatas dessa classe, pois a primeira produzida já foi retirada de operação após longos anos de bons serviços prestados. 4 destas fragatas foram construídas no Reino Unido
e em parceria com o estaleiro Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, as duas últimas foram construídas na capital carioca. O nome da classe é uma homenagem ao município fluminense de Niterói, que há muitos anos é a casa da Esquadra de Guerra da Marinha do Brasil. E, ao mesmo tempo, a palavra Niterói significa rio verdadeiramente frio, em língua tupi, o que demonstrava a disposição da Marinha do Brasil em contar com uma classe de fragatas de águas azuis, que pudesse se afastar das águas quentes do litoral tropical brasileiro e patrulhar e combater em qualquer parte do Atlântico Sul, cujas águas são reconhecidamente mais frias devido a correntes marinhas provenientes da Antártida. A última unidade produzida da classe Niterói, a fragata União, foi lançada ao mar em 1980 e todas foram modernizadas em 1997 no próprio Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro. Cada fragata da classe Niterói possui uma tripulação de 217 marinheiros, sendo cerca de 20 oficiais, possui 129 metros de comprimento, boca de 13,5 metros e deslocam carregadas até 3.800 toneladas e atingem uma velocidade de até 30 nós. Possuem autonomia de navegação de até 4.500 milhas náuticas, o suficiente para chegar até a costa de Angola, na África, sem precisar ser reabastecida. Seu principal radar de busca aérea e de superfície é o Alenia 2D RAM 20S, com alcance de 240 km. Seus principais armamentos são os mísseis antinavio Exocet MM-40 Block 1 e 2, com alcance de até 70 km, e ainda contam com o canhão Vickers Mk8 de 115 mm, com alcance de até 22 km. Sua principal arma antiaérea são os mísseis ASP de 2000, com alcance de 21 km, e para a defesa antiaérea de baixa altitude, possuem 2 canhões Bofors Trinity Mk3 de 40 mm. Para a guerra antissubmarina, estão equipadas com 2 lançadores triplos para torpedos Mk46 de 324 mm, capazes de atingir um submarino inimigo a 7 km e a uma profundidade maior que 360 metros. E também opera em seu convoo para missões de reconhecimento um helicóptero Westland AH-11A Superlean X, com alcance bélico de mais de 528 km, equipado com mísseis antinavio Sea-Skua, com alcance de mais de 25 km, e também armados com torpedos e cargas de profundidade para a guerra antissubmarina. As fragatas da classe Niterói tornaram por muitos anos a Marinha do Brasil como a marinha mais bem equipada da América Latina, mas com o seu elevado tempo em serviço, a Marinha do Brasil já previa a retirada do serviço ativo de todas as unidades, assim que novas e modernas fragatas leves da classe Tamandaré entrarem em serviço nos próximos anos. Top 1. Submarinos da classe Riachuelo. Os submarinos da classe Riachuelo são uma classe de submarinos baseada na classe de submarinos francesa Scorpion. Entretanto, com as especificações e modificações solicitadas pela Marinha do Brasil, o projeto francês foi modificado a ponto de ser criada uma nova classe de submarinos, feita especificamente para a Marinha Brasileira, a classe Riachuelo. A Marinha do Brasil encomendou 4 unidades. Uma já foi entregue em 2018. Assim como a primeira, as demais estão sendo construídas sob licença pelo estaleiro estatal brasileiro ICN, Itaguaí Construções Navais, na cidade litorânea de Itaguaí, região metropolitana do Rio de Janeiro.
e a previsão é de que a última unidade seja entregue até o ano de 2022. A classe de submarinos Riachuelo já é considerada uma das melhores classes do mundo de submarinos de propulsão diesel-elétrica, porque traz diversas melhorias em relação à afamada classe Scorpion. Seu nome é uma homenagem à vitória brasileira na histórica Batalha Naval do Riachuelo, durante a Guerra do Paraguai. Possui uma tripulação de 31 marinheiros submarinistas, sendo cerca de 7 oficiais. Tem cerca de 72 metros de comprimento, boca de 6 metros e altura equivalente à de um prédio de 4 andares. Desloca até 2.200 toneladas e pode atingir uma velocidade de até 21 nós. Alcança uma profundidade de até 300 metros e tem autonomia de até 50 dias no mar, ou um alcance de até 6.500 milhas náuticas, que é o equivalente a cerca de 12.000 quilômetros. Carrega consigo um arsenal capaz de levar a pique um strike group inimigo. Seus armamentos são 6 tubos lançadores de 18 torpedos F-21 de 533 mm e 8 mísseis Exocet SM-39, ambos com 50 km de alcance, ou 8 mísseis Mansub, a versão para disparo submerso do míssil de fabricação nacional Mansup, com alcance de até 75 km. E como bônus, combatentes, vamos falar agora também sobre 2 incríveis classes de navios de guerra que ainda não foram construídas, mas os contratos já estão assinados e a Marinha do Brasil vai receber nos próximos anos estas incríveis embarcações, que certamente ocupariam as primeiras posições nesse top. Fragatas classe Tamandaré. A classe Tamandaré é uma classe de fragatas modernas e muito bem armadas que começarão a ser entregues à Marinha do Brasil a partir de 2022. Terão como base as fragatas alemãs da classe Meko, com modificações e melhorias que atendam aos requisitos técnicos e operacionais estipulados pelo projeto da Marinha do Brasil. O contrato para aquisição já está assinado e as fragatas serão construídas com assessoria do ThyssenKrupp e sob licença pelo estaleiro privado brasileiro Oceana, em Itajaí, estado de Santa Catarina. O nome da classe é uma homenagem a um herói nacional brasileiro, o almirante Joaquim Marques Lisboa, o Marquês de Tamandaré, patrono da Marinha do Brasil e que lutou em diversos conflitos em que participou a Marinha Imperial do Brasil. As fragatas Tamandaré terão uma tripulação de 165 marinheiros, terão 107 metros de comprimento, boca de 16 metros e deslocarão carregadas até 3.500 toneladas, podendo atingir uma velocidade de até 28 nós. Possui uma autonomia de navegação de até 5.000 milhas náuticas, o que equivale a aproximadamente 9.200 quilômetros. Seu principal radar será o Baetip 997 Artisan 3D, com 200 km de alcance. Seu principal armamento serão os mísseis antinavio Exocet MM-40 Block 3, com até 180 km de alcance. Também vão operar mísseis Mansup, de fabricação nacional, e terão também um canhão Leonardo Super Rapid, de 76 mm e com alcance de até 40 km. Para sua defesa antiaérea, a classe Tamandaré vai contar com mísseis Sea Sceptor, com alcance de até 45 km, e para a defesa antiaérea de curto alcance, o canhão Bofors 40mm Mk4 e 2 metralhadoras pesadas M2HB em calibre .50. Contra submarinos, a classe Tamandaré vai contar com 2 lançadores triplos de torpedos
MK-46 e também vai operar em seu convoo um helicóptero de reconhecimento armado para a guerra antinavio e antissubmarina. Ainda não foi definido o modelo. Submarino nuclear classe Almirante Álvaro Alberto. Um submarino nuclear é uma belonave que se desloca por propulsão nuclear e, por isso, pode ficar tempo quase indeterminado submerso nos mares. Seu alto grau de furtividade e autonomia praticamente infinita confere ao submarino nuclear o status de ser uma das armas mais mortais existentes entre as marinhas do mundo, rivalizando com porta-aviões. Apenas 6 potências militares possuem submarinos nucleares e, em breve, o Brasil se juntará a este seleto grupo. O Brasil já domina toda a etapa de projeto e construção dessas mortais armas de guerra. O submarino nuclear brasileiro da classe Almirante Álvaro Alberto está sendo construído pelo estaleiro Itaguaí Construções Navais e tem previsão de ser lançado ao mar em 2028. Seu nome é em homenagem ao almirante e cientista Álvaro Alberto, que foi inventor de explosivos e cuja contribuição principal ao Brasil foi a implementação do Programa Nuclear Brasileiro. Também foi o representante do Brasil na Comissão de Energia Atômica da ONU. A classe de submarino nuclear Almirante Álvaro Alberto vai deslocar impressionantes 6.000 toneladas, sendo assim o maior navio de guerra do Brasil pelos próximos anos. Terá um comprimento de 100 metros, boca de cerca de 10 metros e impressionante altura de 18 metros, o que equivale a um prédio de 6 andares. Poderá submergir até 350 metros de profundidade e atingir velocidade até 26 nós. Terá tripulação de 100 marinheiros submarinistas e, além de poder transportar uma enorme quantidade de torpedos F-21 e de mísseis Exocet SM-39 ou Mansub, é grande também a possibilidade do submarino nuclear brasileiro ter a capacidade de disparar o míssil tático de cruzeiro brasileiro AVTM-300, com alcance anunciado de 300 km, mas que especialistas dizem chegar aos 800 e que pode carregar uma carga de até 200 kg de explosivos. Porém, esta informação está sendo mantida sob sigilo. Os almirantes não confirmam e nem a negam. A junção de um submarino nuclear que possui autonomia quase infinita para chegar a qualquer parte do globo, com a capacidade de disparar um míssil de cruzeiro, transformaria o submarino nuclear brasileiro em uma máquina de guerra temível até para as maiores potências mundiais. É isso aí, combatentes. Espero que tenham gostado deste relançamento. Comenta aqui embaixo o que achou do vídeo e dos navios apresentados. Por favor, se inscreva no canal e deixe o seu like, porque em breve teremos muito mais tops. Um abraço!